O aumento da renda per capita vem gerando uma discussão, porque o Congresso mandou, um projeto de lei no final do ano passado, para o presidente, ele vetou, isso voltou, foi derrubado o veto pelo Congresso Nacional, foi votado na semana passada, e aí, tecnicamente, esse valor da renda per capita, valor da renda familiar per capita, subiria de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. E a gente sabe que isso faz com que aumente o número de pessoas dentro desse benefício e, consequentemente, há um aumento das despesas do governo. O governo chiou, principalmente o ministro Paulo Guedes, que é quem controla toda essa situação de receita e despesa da União, o Ministério da Economia, e aí ele já se manifestou que não gostou, porque o projeto lá, a derrubada do veto, esse projeto de lei, ele lá do Senado e da Câmara, ele não tinha, a indicação da fonte de custeio e também ele não tinha as planilhas de impacto orçamentário, etc. Então, por conta disso, ele já tinha avisado que iria recorrer não só ao Tribunal de Contas da União, bem como ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, na própria sexta-feira, dia 13, ele entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União e o ministro lá, do Tribunal de Contas, Bruno Dantas, recebeu essa representação, analisou, verificou que inicialmente, tinha as características, até porque ele já tinha um acordo do próprio TCU já de 2019 nessa linha, indicando que você não pode criar uma despesa sem ter uma fonte de receita e tal. E aí suspende os efeitos, impedindo que o Ministério da Economia comece já de pronto a reconhecer esse benefício, os efeitos desse benefício por conta da derrubada do veto, considerando que não se tem fonte de custeio, bem como não se tem aquelas planilhas de impacto orçamentário, de impacto financeiro, etc, etc. Então, com base nisso, já nessa decisão, o próprio ministro do Tribunal de Contas da União, ele diz que só vai poder entrar em vigor depois que for regularizada essa situação. E aí existe um processo que começa a tramitar no TCU, fazendo com que vai ouvir o Ministério da Economia, etc. E aí, mas ao final vai haver uma decisão. A base para essa questão seria a Constituição Federal, lá nos atos das disposições transitórias, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, vimos que, apesar do presidente ter vetado, posteriormente o Congresso ter derrubado, o que está valendo no atual momento é que foi suspenso até a implantação, o segmento, depois esse processo vai prosseguir, mas está suspenso até a implantação daqueles requisitos necessários para poder gerar essa despesa, porque já falaram que essa despesa ela chega em torno de 20 bilhões ao ano, aumentando em 10 anos 220 bilhões, alguma coisa aproximadamente disso. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje, agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.